Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço Nerd, um lugar para se falar sobre tudo da cultura nerd, isto é, falar sobre filmes, falar sobre séries, falar sobre quadrinhos, falar sobre livros, falar sobre games, na realidade, falar sobre tudo que envolve o universo nerd. E os vídeos aqui no canal saem todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras e todos os sábados. Na realidade, 3 vezes por semana. Então, fiquem ligados que sempre vai ter um assunto interessante aqui no Diário de Bordo Espaço Nerd. Gente, as animações que a DC Comics cria, são, assim, inquestionavelmente muito boas. São de extrema qualidade. Eu gostaria muito que o filme do universo expandido, os filmes do universo expandido da DC Comics acompanhassem essa qualidade que as animações mantêm e têm. Infelizmente, o universo expandido da DC Comics é ruim. E, graças a Deus, pelo menos nesse quesito, as animações da DC Comics são excelentes, excelentes. De, assim, qualidade, assim, inquestionável. Claro que, assim, o material que a DC Comics tem, assim, realmente é muito bom. Você vai ver, mas uma animação é melhor de fazer, você pode fazer isso, pode fazer. Realmente pode. Claro que um filme, se for bem feito, exemplo que a Marvel está fazendo, consegue fazer um bom filme com o material que tem, que a Marvel também tem um bom material pra caramba. E eles conseguem fazer bons filmes. Mas a Marvel não consegue fazer as animações tão qualidade como a DC faz. Não quer dizer que as animações da Marvel sejam ruins. Não, elas são muito boas. Mas, se comparadas com a da DC Comics, ainda tem que ser trabalhado bastante para chegar ao nível que a DC alcançou. Não quer dizer que não exista animações muito boas da Marvel. Como tem algumas animações do Homem-Aranha que são maravilhosas. Entendeu? Animações do Homem-Aranha são maravilhosas. Tem as duas últimas animações três últimas animações que foram feitas do universo do Homem-Aranha são maravilhosas, são de qualidade, realmente muito boas. Mas Marcelo, são feitas pela Sony. Beleza, mas com material da Marvel, entendeu? São feitos assim, mas são muito boas. Mas assim, voltando pro foco aqui. As animações da DC Comics são animações muito boas. Mas assim, eu não vou falar em geral de todas as animações da DC Comics. Eu acho que isso aí seria loucura. Mas eu vou falar de uma animação específica que saiu esse ano. E que sim, eu assisti. Ela foi divulgada assim, antes da data do lançamento oficial. Foi divulgada e foi liberado. E assim, eu assisti inicialmente em inglês. Depois assisti com a legenda em português assim. Eu tenho a dizer que essa animação é maravilhosa, que é a morte do Superman, que é a adaptação dos quadrinhos que aconteceu da morte do Superman, que foi assim, algo muito bem feito, muito bem trabalhado, que não foi só um arco, assim, a morte do Superman, a morte, a pós-morte e o retorno do Superman. Isso aí foi muito bem trabalhado, foram várias edições para trabalhar a morte, o mundo sem o Superman, depois aparecendo outros personagens dizendo que são Superman e o retorno dito do Homem de Aço. Então foi um quadrinho muito bem feito. E assim, esse ano me surpreendeu com esse quadrinho, essa animação da morte do Superman. Claro que isso já tinha sido feito, uma animação da morte do Superman, foi em 2007, a morte do Superman foi feita, só que não ficou da mesma qualidade dos quadrinhos, foi muito condensado. Eles fizeram a morte, depois o retorno de um Superman e depois o retorno verdadeiro do Superman, mas uma única animação muito rápida. Isso deixou muito a desejar. Assim, não quer dizer que não tenha sido bom, mas foi uma adaptação que fugiu muito, 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 muito ao original dos quadrinhos, entendeu? Chegou um ponto que não parecia que não tinha nada a ver com aquele quadrinho que foi feito, a morte do Superman nos quadrinhos. Então, ficou muito a desejar. E assim, eu como fã não esperava que eles fizessem uma nova readaptação da morte do Superman. E eles fizeram. E o legal é que é o seguinte, eles aproveitaram a própria estrutura que já estão trabalhando nos quadrinhos desde 2000
2013, foi 2013, com o Flashpoint. Eles fizeram Flashpoint, a animação do Flashpoint, que também é muito boa. Nos quadrinhos, o Flashpoint foi um ponto de ignição para os 952, que também fizeram também nas animações. O Flashpoint também foi um ponto de ignição para os 952. E assim, na animação Flashpoint, ele foi feito muito parecido, muito igual, quase muito igual aos quadrinhos, ficou legal. Depois eles, em 2014, eles tiveram a Liga da Justiça Guerra, em que eles traziam a origem da Liga da Justiça. E assim, os personagens que estão ali foram bem desenvolvidos, foram bem trabalhados na Liga da Justiça Guerra. Depois da Liga da Justiça Guerra, eles tiveram Liga da Justiça O Trono de Atlantis, que eles colocavam o Aquaman, e assim o universo dos 952 foi mais bem trabalhado dentro do universo de animações. Então ficou muito mais bem trabalhado. E assim eles culminaram esse ano com a morte do Superman. E assim, foi muito legal, porque eles trouxeram elementos dos quadrinhos da morte do Superman para a animação, entendeu? E quem leu A Morte do Superman, leu alguns quadrinhos antes, algumas revistas antes da Morte do Superman, vai entender o que eu estou falando quando eu começar a assistir A Morte do Superman. Porque ele pega o personagem do Superman da Liga da Justiça, desse 952, que não estava sendo bem trabalhado. Porque você vê o Batman ser bem trabalhado, você vê o Lanterna Verde ser bem trabalhado, você vê o Aquaman ser bem trabalhado, mas o Homem de Aço em si não ser bem trabalhado. E essa animação foca-se nisso. Porque no início, quem assistiu Liga da Justiça Guerra e depois Trono de Atlantis percebe que o Superman e a Mulher Maravilha estão tendo um relacionamento. E ele não tinha nada com a Lois Lane. E nisso ele inverte. Ele começa a ter. O Superman mostra o Superman tendo um relacionamento com a Lois Lane de forma escondida. Na realidade, todo mundo sabendo. Mostra o Superman se relacionando com as pessoas comuns da cidade. Ele sendo conhecido como um herói, como uma pessoa simpática, uma pessoa que está ali com todo mundo, conversa, tira fotos. Então mostra esse lado, ele mais humano, um lado mais humano, e ao mesmo tempo mostra a preocupação do próprio Homem de Aço em não prejudicar as pessoas muito chegadas a ele, os principais pais, os amigos que estão ali perto dele, de manter uma distância entre as pessoas, para que as pessoas não saibam que ele, como o Superman, ele se entrega, ele se envolve com as pessoas, conversa, tenta ajudar, tenta dar conselhos, mas como Clark Kent, ele meio que se afasta, mantém um escudo. Isso é mostrado claramente nessa animação. Isso eu gostei bastante dessa animação. Fora as referências, o próprio Lex Luthor, ele aparece ali, que nas outras ele não aparecia, entendeu? Mostra um Lex Luthor como o John Byrne colocou um empresário inescrupuloso, um empresário que não aceita ser colocado de lado, que ele quer reconhecimento e que o Superman tirou isso dele. Mostra dessa forma. E assim, mostra também a chegada do Domesday à Terra. Diferente dos quadrinhos, o Domesday já estava na Terra enterrado. Nessa ele chega no espaço. E ao chegar no espaço, ele acaba criando um acidente e matando 4 astronautas. Assim, matando em termos, que ele mata e não mata, entendeu? E isso aí vai gerar uma coisa que quem leu as revistas sabe o que eu estou falando, entendeu? Sabe o que eu estou falando. E assim, o Domesday começando a atacar a cidade, lutar, mostrando a luta do Superman, da Liga da Justiça contra o Domesday, que no filme de 2007, na animação de 2007, não tinha isso, era só o Superman contra o Domesday. Ali não, mostra a luta inicial dos Atlantes contra o Domesday, mostra a luta do Gavião Negro contra o Domesday, do Lanterna Verde, do Flash, o Batman, o Caçador de Marte, lutando. Depois a Mulher Maravilha numa luta épica contra o Domesday, entendeu? Mostra. Aí não, isso não mostra. E não mostra só isso. O Superman tendo um relacionamento com a Mulher Maravilha, com a Lois Lane, é isso que eu falei no início, mas mostra ele se revelando para ela, dizendo que ele é o Superman. Isso ficou muito legal. E depois ele lutando contra o Domesday. E assim você vê a diferença dessa luta com a diferença do Batman vs Superman
em que o Superman luta contra o Batman, depois luta no Doomsday, você não vê a preocupação dele com as pessoas ali nesse Batman vs Superman, não vê a preocupação, e ali você vê ele se preocupando com as pessoas, lutando. Tem uma cena em que o Superman está apanhando muito do Doomsday. A mulher, a Lois Lane, depois ele salvar a Lois Lane, ele fala: não, você tem que pedir a cavalaria, e ele chega para ele e fala: eu sou a cavalaria. E ele volta pra luta, ele vai lutando, vai tentando enfrentar o Doomsday. E assim, chega um momento em que o próprio Lex Luthor vai lá para tentar ajudar, entre aspas, porque ele queria reconhecimento. Ele consegue, ele consegue, ele consegue deter a criatura por um tempo, mas logo ele vai ser derrotado. Se não fosse o Superman, ele seria derrotado. Ele consegue salvar o Lex Luthor e vai pra luta novamente, até que no clímax o Superman consegue agarrar o Doomsday, leva para o espaço, eles caem na cidade novamente. E quando o Doomsday vai matar o Superman, a Lois Lane interfere, taca uma pedra, ele vai para cima da Lois Lane. Nisso o Superman, no último fôlego de poder, ele vai para cima do Doomsday com tudo que ele tem, quebra o pescoço do Doomsday, mas não antes do Doomsday inserir dentro do peito dele uma garra de osso. Os dois morrem ali. E assim, todos os membros da Liga vêm, todo mundo das pessoas no planeta vem. A cena a cena é épica, muito épica mesmo. E assim, eu gostei bastante depois o enterro dele e a animação está acabando. E isso que me chamou a atenção. Eles fizeram só a luta dele com o Doomsday e a morte do Superman. Ele é enterrado. E aí que vem a parte que é interessante, que mostra que vai ter uma continuação. E que assim, espero que seja esse ano ainda. Espero realmente que seja esse ano. Em que mostra o surgimento dos quatro seres que vão se autodenominar Superman também. Aparece o erradicado, o último filho de Krypton. Depois o Aço. Depois o Superboy. E depois o Superman Cyborg. São referências ao aparecimento dos quatro Supermans que dizem ser Supermans. E assim, a animação é muito boa. Se não assistiu ainda, assista, vale a pena, entendeu? Essa é mais uma animação que eu vou comprar. Isso aí sem dúvida nenhuma vai ficar na minha lista, que eu compro as animações da DC, quase todas que saem eu compro. Aquelas que eu mais gosto estão aqui na minha listinha, e essa realmente é muito boa, vale a pena assistir. Tem algumas pessoas que estão falando: mas o Doomsday está sendo mais forte, ele derrotou toda a Liga, o Darkseid que deveria ser mais forte não derrotou. Gente, foi lutas diferentes, vamos lá. A luta do Apocalipse, do Darkseid na Terra foi bem diferente. Todos enfrentaram o Apocalipse, o Doomsday, o Doomsday não, todos enfrentaram o Darkseid ao mesmo tempo, entendeu? E assim, derrotaram e não derrotaram, né? Derrotaram e não derrotaram, porque na realidade o Darkseid ele foi só jogado de volta pro lugar de onde ele veio, de Apocalipse. Ele foi lançado realmente para Apocalipse, entendeu? E o Doomsday não. O Doomsday ele foi sendo enfrentado sozinho, praticamente sozinho. Não tinha como, porque a criatura é realmente, quem lê os quadrinhos sabe como o Doomsday é, o Apocalipse é. O Doomsday, ele é um ser que, se ele é derrotado, ele volta à vida e volta mais forte do que antes, com defesas contra o ser que o derrotou. Então, ele é uma força assim, que se o próprio Apocalipse, o Darkseid derrotasse, ele retornaria mais forte, muito mais forte. Quem lê os quadrinhos sabe disso, e sabe também a origem do Doomsday, que ele é kryptoniano. Foi criado por cientistas que estavam em Krypton no período em que Krypton não tinha nenhuma vida inteligente, eram todas criaturas monstruosas, e eles criaram o Apocalipse dessa forma, para ele ser derrotado, voltar, ser derrotado, voltar, até que ele se tornou uma besta sanguinária, sem emoções, que a única coisa que ele queria é destruir, destruir e destruir, entendeu? Então, sabem como é a origem do Doomsday, entendeu? Mas assim, essa animação é primorosa,
Eu não vou dar todos os detalhes, eu vou falar só algumas coisas assim, entendeu? São cenas que são mostradas, então a própria relação dele com o Lex Luthor, a Lois Lane, a própria Liga. Tem momentos de conversa do Superman com a Mulher Maravilha, com a Diana, que é muito legal, entendeu? Mostrando o Superman meio isolado dos outros membros da Liga, entendeu? Meio isolado. Assim, aquela pessoa que é reservada, extremamente reservada, medo que as pessoas descubram quem são as pessoas que ele gosta, para não ser atacados. Então, ele tem esse medo, de se entregar por inteiro para as pessoas. Entendeu? E assim, essa animação é primorosa por causa disso. O que faltou nos filmes do universo expandido da DC Comics? Faltou muito. Nesse filme, traz tudo. Se eles fizessem esse filme, esse universo, na realidade, se eles procurassem ter feito o universo de DC Comics como eles fizeram as animações, estava tudo resolvido. Não teria problema. Estaria tudo resolvido. Mas eles estragaram o universo DC Comics. Mas pelo menos as animações estão indo muito bem, de vento em polpa, boas animações. Cada animação melhor do que a outra. E essa morte do Superman foi excelente. Agora só esperar o retorno, os próximos filmes. Espero que não seja só um, espero que sejam pelo menos 2. Isso aí vai ser legal. Bem, galera, eu vou ficar por aqui. O vídeo de hoje é para falar dessa ótima animação, A Morte do Superman, que saiu. Eu tive a oportunidade de assistir. Se vocês não tiveram, assistam também, vale a pena. Eu vou comprar o Blu-ray da Morte do Superman. Isso aí é um fato, eu vou comprar. Eu sou colecionador e vou colecionar. Isso aí eu vou ter comigo, entendeu? Eu vou ter. Mas assim, o vídeo de hoje foi falar exatamente sobre isso. Só dar um apanhado geral. Eu não vou fazer um resumo, só pincelar alguns pontos. Então vale a pena você assista, que vocês vão gostar. E assim, se você não se inscreveu no canal, não está inscrito aqui, se inscreva clicando nesse botãozinho inscrever-se. Também, após se inscreverem, vou pedir para vocês clicarem no sininho que vai aparecer, que é o sininho de notificações. Esse sininho, quando você clica, você habilita o YouTube a te mandar notificações quando chegar novos vídeos aqui no canal. Além disso, se você se inscrever e clicar no sininho de notificações, se você gostou do vídeo, dá um joinha, ajuda pra caramba, e compartilha os vídeos, que também ajuda pra caramba, tá? Hoje é o vídeo de quinta-feira do Espaço Nerd, amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Técnico. Então, até amanhã, tchau! Fala galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui ó, super simples, vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entrem lá e acompanhem o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu galera, até mais!